Bem, hoje nós vamos receber novamente a Mariana Cândido e nós vamos falar da relação entre a emoção e a aprendizagem. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, Ximena. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E eu agradeço aí o seu tempo, a sua doação aí para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse assunto tão interessante, né, Mariana? É, Sim, eu, quando pensamos aí nessa live, eu pensei numa frase. Essa frase diz assim, ó: o que você pensa afeta o seu corpo, e o que você faz com o seu corpo afeta a sua mente. Isso também se aplica a crianças? sim, sim. Até porque, assim, a criança ela é um pouco do reflexo dos pais, né? Até na postura. Uma vez eu, conversando com um ortopedista, eu comentei sobre a postura de uma criança e ele disse assim, você já olhou para os pais como é a postura desses pais? A maneira como eles andam é a postura que essa criança tem. Então, sim, sim, o que eles fazem, né, o que faz o seu corpo, o que ele pensa reflete, né? E aí tá tudo muito junto com a questão da aprendizagem. Quando a gente fala de aprendizagem, eu não estou falando só de uma aprendizagem acadêmica, né? Às vezes a gente pensa numa aprendizagem só acadêmica, de matemática, português, a gente fala, olha, quando a gente remete à aprendizagem ou desenvolvimento cognitivo, né, por exemplo, está muito ligado com essa questão acadêmica. E na realidade, não. A maneira como eu resolvo uma questão minha, pessoal, por exemplo, dentro da minha casa, se eu mantenho calma para resolver, como que eu faço isso, como eu administro as estratégias, crio estratégias para resolver as minhas questões, né? Então a criança tem muito disso também. Então é bem isso, sim. O que a gente Entendi. faz com o nosso corpo reflete na nossa mente, o que a gente pensa reflete no nosso corpo. É bem interessante isso, até Nós uma. somos aquilo que nós pensamos, né? Exatamente. Eu tinha pensado na frase nós somos o que comemos, mas na realidade, de acordo com essa frase, nós somos o que pensamos, né? Isso, sim. E aí, consequentemente, também somos aquilo que comemos, né? Uma nutricionista talvez poderia ir mais a fundo em outro momento, mas nós somos também aquilo que comemos, né? Porque isso interfere nas nossas emoções, no nosso humor, como interfere na nossa aprendizagem. Às vezes a gente acha que não, né? Quando a gente vê crianças muito agitadas, por exemplo, a gente acha que ela tem um déficit de atenção e hiperatividade, é hiperativo, basta apenas uma medicação para ajustar. Sim, uma medicação vai ajustar o que precisa ser ajustado biologicamente, mas uma boa alimentação, uma boa intervenção vai ajudar melhor nesse processo todo. Então, assim, a atividade física, ela regula tudo, né? Aí a gente deixa para os profissionais também da área da educação física poder aprofundar mais isso, até porque, assim, quando a gente pensa em educação física escolar, a gente acha que é só brincar de amarelinha, é só brincar de queimada, né? Não tem outras funções. E tem funções muito importantes para o desenvolvimento. Por que Entendi. que nós temos tantas dificuldades alinhadas com a questão da atividade física? a, a, Quando a gente era criança, eu, você e as pessoas da nossa idade, que tinha a possibilidade de brincar mais na rua, então a gente tinha um desenvolvimento motor melhor, porque a gente corria mais, estava mais solto. A gente tinha que fazer estratégias, né? Para você, por exemplo, para você andar de bicicleta, você precisa desenvolver vários setores do seu cérebro. Para você jogar uma queimada na rua também, para você fazer uma amarelinha na rua, a gente pensa que não, mas também precisa. E todo esse movimento ajudava no desenvolvimento cognitivo, ajudava na escola. O que acontece hoje? A gente tem as crianças mais fechadas nos apartamentos, porque a vida moderna traz isso, né? Lares menores, espaços de lares menores, e as crianças mais fechadas, e consequentemente a gente tem mais dificuldade de aprendizagem, porque essa criança ela se exercita menos, ela se locomove menos, ela usa esse cérebro para a gente tem um desenvolvimento cognitivo quando ela está na tela do computador, a gente não pode negar que isso desenvolve também, mas a gente tem outras dificuldades. Então, por exemplo, assim, quando a gente vai aprender a letra cursiva, a criança vai aprender a letra cursiva, é extremamente importante. A gente fala, eu não vou mais
ensinar cursiva. Mas isso tem um desenvolvimento motor, isso tem um desenvolvimento, uma questão no cérebro dela que é extremamente importante. Então, não dá para desmerecer. Só que quando ela brinca mais, ela se exercita mais, ela tem mais facilidade para o traçado, não só para uma coordenação motora fina, né? Mas ela tem mais facilidade para fazer, para trabalhar isso. Então, é muito importante, né? E alimentação. Se uma criança que não dorme bem, né, primeiro que dormir é essencial para a aprendizagem, qualquer faixa etária, mas se eu tenho uma criança que dorme pouco, uma criança que faz uma alimentação rica em carboidratos, que exercita pouco, ela com certeza terá dificuldade de aprendizagem. Então, Então a gente precisa. Então, por isso que é importante, quando a gente pensa numa avaliação psicopedagógica, a gente analisa, é preciso analisar tudo, né? Eu brinco que é um quebra-cabeça, então você vai juntando as peças, e aí você vai orientando, né, a família como ir ajustando isso. E de repente, se a criança só come carboidrato, o que nós comemos nos ajuda na produção dos nossos neurotransmissores, nós não podemos esquecer isso, né? E a atividade física também, o movimento do nosso corpo, tudo isso está alinhado. Então, se eu tenho uma alimentação rica em carboidrato, em doce, né, isso realmente vai ajudar na dificuldade de aprendizagem dela, na concentração. Quando você fala assim, atividade física, eu acho que por nós mesmos, você começa a fazer uma atividade física, a primeira coisa que muda é a sua disposição para fazer as demais tarefas, né? Sim, e isso sim. poderia ajudar a criança a ser mais exposta, porque, como a gente falou, o sedentarismo, ele leva a pessoa a ser preguiçosa, né? Então, quanto mais sedentário você tem, mais dificuldade você tem de começar outros tipos de atividades. Isso acho que acontece com a criança também, né? Sim, sim, é muito importante, né? Principalmente nesse período em que a gente está vivendo da pandemia, que as crianças não estão indo na escola e elas ficam em casa mais fechadas, mais reclusas, com menos contato social. Se a família conseguisse, em algum momento, proporcionar alguma atividade, nem que fosse fazer uma caminhada, ou, sei lá, se tem quintal, fazer uma brincadeira no quintal, que essa criança possa correr, ela possa. Se a gente Eu vou arriscar dizer algo. Eu acho que nós não perdemos o ano letivo, acho que nada está perdido. Né? Mas se a gente olhar para o lado das crianças estarem mais reclusas e se movimentando pouco, aí eu diria que a gente tem uma perda. Né? Aí sim, porque a gente vai envolver outros pontos. Né? A gente está comendo mais de forma irregular, mudou os nossos horários. Então, se a criança dormia às 9, hoje ela dorme às 11. Na minha casa a gente almoçava meio-dia, hoje a gente almoça 2 horas da tarde, porque mudou minha rotina. E a gente pensa que não, mas essa diferença é complicado para eles também. É porque a gente tem um relógio biológico. Né? E assim, eu falo que a natureza ela é perfeita, ela vive em sincronia. Né? A gente não tem à toa porque a gente almoça da meio-dia, geralmente a hora de almoço é das 11 a 1, né? Geralmente se pensa das 11 a 1. A gente fala, mas porque acaba sempre tendo uma conexão com as coisas. A natureza, ela funciona, o seu organismo funciona em harmonia com tudo isso que acontece à nossa volta. Então a gente precisava olhar para esses lados, né? Então a criança está com dificuldade de aprendizagem. Ela está dormindo bem? Porque isso é importante. Ela está se exercitando? Ela está se alimentando bem? O que está acontecendo? Será que, de repente, ela está com uma falta de vitamina no organismo, então isso dá uma dificuldade de aprendizagem, aparenta alguma coisa, falta de concentração, né? É muito fácil chegar e dizer, olha, o que o seu filho tem é um déficit de atenção, hiperatividade, tem aí alguma coisa, precisa levar no neuro e... Mas e as outras coisas estão funcionando corretamente? Né? Então, talvez a gente precise ajustar algumas outras coisas em volta para chegar. Né? É claro que se já passou pelo neuro, já fez o exame, já detectou, é outra situação. E eu não falo isso só para o déficit de atenção e hiperatividade, eu falo aí para todas as síndromes que a gente tem. Porque assim, tudo ajuda. Né? A gente não nega uma situação que de fato acontece, ela é real. Por exemplo, eu tenho depressão, é algo que é real, acontece, precisa entrar com uma medicação, mas se eu conseguir alinhar junto com tudo isso, uma
atividade física, uma alimentação mais saudável, isso vai ajudar a potencializar o remédio, a melhora, a psicoterapia que talvez a pessoa esteja fazendo. Então, é muito importante tudo isso. E o que eu acho interessante é que você falou bem da alimentação. Hoje a alimentação ela é rica em gorduras, né? Rica em doces. Às vezes eu lembrei de uma cena de um filme que a pessoa tinha que cuidar de uma criança e a criança era calminha, mas como você dava açúcar para ela ficava louca. Então, porque eles têm o costume de ligar o açúcar àquele pico de hiperatividade que depois vai baixar. Então, a gente pode realmente ligar essa má alimentação que nós estamos tendo, principalmente na pandemia, né? Eles dizem que a porcentagem de pessoas, né, que está comendo mais deliveries e mais comida fast food aumentou muito mais. Talvez pela praticidade por tantas atividades que a gente tem que fazer, né? Eu observo aqui na minha casa, tenho uma filha de 8 anos, e às vezes sim, não vou dizer que a minha alimentação está sempre redondinha, e não é mesmo, né? A gente tem uma vida corrida, e é lógico que o que está mais fácil é um pão, um queijo, presunto, porque eu tenho que parar, lavar o legume, cortar, entendeu? Às vezes está muito mais fácil mesmo. Eu compreendo a dinâmica, né, das famílias. Mas eu vejo quando eu fico uma semana assim, sem. Às vezes passam uns 2, 3 dias que eu não comprei uma fruta, aí a gente vai se virando. Na hora que a mamãe foi no mercado, vai comprar, preciso comprar. Eu vejo diferença no comportamento dela. Olha só. Né? Então, isso realmente interfere. Como interfere na minha, né? Eu estava fazendo atividade física regularmente, estava indo bem. A atividade física mexe até no meu apetite. Então, eu estava fazendo, eu tinha diminuído o meu apetite. Eu parei, faz 4 dias, eu já estou sentindo diferença no meu apetite. Eu sei Né? como é Então, isso. e assim, até no apetite dela, porque quando eu estava andando com ela, se movimentando mais, eu se percebia que diminuiu o apetite dela. Conforme eu vou parando essas atividades, vai aumentando. Eu acho que vai ficando ocioso, a gente vai ficando ocioso, né? O que é natural, né? Verdade. Acontecer. E uma coisa que eu estou pensando, conforme você está falando, a maioria das pessoas, a criança chegou a uma idade de, sei lá, 7 anos, 6 anos, parece que as pessoas esquecem que ela está em desenvolvimento até a adolescência dela. Então, ela precisa de determinadas atividades para sua máquina de corpo, depende também de uma boa alimentação, de nutrientes, para essa fase de desenvolvimento que ainda está sendo ainda, tem muitos anos ainda para essa fase, né? Eu acho que a gente esquece a vida inteira que a gente está em desenvolvimento. Sim. Não só quando a gente é criança, quando a gente entra na adolescência. Porque nós somos adultos, tudo bem, a gente tem um desenvolvimento diferente, mas nós Sim. estamos em desenvolvimento ainda. Existem coisas muito importantes, né? Então, acho que a gente esquece não só quando a gente é criança, é que a gente, assim, é nosso, eu acho isso, Ximena. A gente cresce, ou conforme que a gente vai achando que a criança está crescendo, ou que o outro está atendimento um pouquinho maior certo, que não precisa mais, né? Cobrar. Às vezes as crianças são tão desenvolvidas hoje, elas falam, elas mexem no celular e elas argumentam com você tão bem. Na verdade, elas reproduzem o que elas estão vivendo, né? Às vezes não é que ela tenha consciência sobre, mas ela reproduz, né? Aquilo que ela está vivendo. Então, ela conversa com você conforme conversam com ela. Né? E a gente esquece desse detalhe. Eu acho que da gente se vê que eles são crianças e estão aprendendo. Na verdade, não é que eles têm consciência do que eles estão fazendo, eles estão reproduzindo ainda, né? Então, se a gente aos 18 ainda falta consciência com um monte de coisa, aos 30 ainda está faltando. Imagina os pequenos, né? Com certeza. E aí você falou bem, né, que a criança ela imita o adulto, e isso vai para todos os níveis. Se a família não tem uma atividade física, se não costuma fazer algo de lazer que envolva uma atividade física, essa criança também vai acontecer a mesma coisa, né? Eu gosto muito de voltar em alguns exemplos, porque às vezes a gente fala assim, a criança de hoje não tem limite, a criança de hoje tem muita dificuldade, porque o professor, a escola, a gente sempre está arrumando uma desculpa. Mas se a gente juntar tudo isso que eu estou falando, da questão da alimentação, da questão do sono,
da questão dessa atividade física, da mobilidade que a gente tinha antes. E sim, o mundo, sem dúvida nenhuma, mudou. A tecnologia contribui muito para essa agitação também, né? Então, assim, será que a gente não está responsabilizando seres humanos muito pequenininhos para isso? Porque a gente, a criança não tem limites, ou o pai, né? O pai não sabe pôr limite naquela criança. A gente culpa a criança por demais, eu acho assim, sem olhar os contextos, sem olhar as coisas que acontecem. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, que não tem nada a ver com alimentação. E quando nós éramos crianças, a gente tinha uma marca de tênis. Ou você comprava a Conguinha, que era para ir para a escola, ou um outro tênis, quando muito dava para os pais comprar. E você tinha dois, um para a escola, um para passear. E era aquilo que dava. Os outros tênis, que eram mais bonitos, mais coloridos e etc. Então, eram mais caros. E só quem tinha muito dinheiro podia comprar. Então, você não tinha opção de escolha. Você ia na loja e era aquilo que você tinha para comprar. Nós também, quando os adultos daquela época também não tinha muita escolha, não tinha muita oportunidade de escolha. Hoje você pega uma criança de 2, 3 anos, você vai numa loja, você vê uma criança de 3 anos chorando porque ela quer um tênis. E aí a gente diz assim, se fosse filho meu, eu colocava limites. Só que pensa, você está oferecendo para ela uma oportunidade de escolha enorme que a gente não tinha. Porque hoje com R$60 você compra infinito modelos de tênis. Porque se nós, quando vamos na loja, ficamos indecisos de que qual sapato comprar, e nós não conseguimos, muitas vezes, escolher, acabamos comprando aquilo que a gente acha que é, chega em casa e fala, poxa, mas aquele outro que estava lá na loja, se eu tivesse comprado. Você imagina uma criança de 3 anos, de 4, de 5, que não sabe lidar com as emoções dela. Aí a gente escuta o outro dizer assim, mas se fosse filho meu, eu colocava limite. Não é uma questão de limite, é uma questão de que nós estamos oferecendo uma oportunidade. A vitrine está atrativa. Então, a gente às vezes julga sem olhar o contexto, entendeu? Então, assim, hoje as crianças não têm limite, hoje as crianças têm falta de respeito. Não é. Uma que a gente dá mais liberdade para os nossos pequenos poderem falar conosco, coisa que nós não tínhamos. Hoje nós temos consciência de coisas que nós não tínhamos lá atrás, e hoje nós temos. Então, a gente tem, eu acho assim, o conhecimento, quando a gente não tem problema, a gente segue vivendo. Mas quando a gente adquire um conhecimento, a gente precisa mudar por conta desse conhecimento. Então a gente muda hoje. Então não é que as crianças estão sem limites, a gente não olha todo o contexto das coisas. Porque na verdade somos nós adultos que estamos sem limites, né? A gente olhar para tudo isso aí, somos nós que não estamos conseguindo articular todas essas mudanças, né? Mas tudo bem, a gente vai seguindo. Então, quando a gente fala assim, a criança está com dificuldade de aprendizagem, ela não consegue aprender, ela não consegue se concentrar, ela tem isso, ela tem aquilo, a gente sempre tem algum. Não estou dizendo que não tem. Sim, provavelmente pode ser que tenha. Mas a gente precisa ajustar todos os pontos. Não é só uma única coisa que eu ajusto. Eu, pelo menos, não consigo trabalhar assim. Até agora, todos os casos. Sim. Todos os casos que eu peguei, sim. A gente fez o diagnóstico, identificou as coisas, mas a gente identificou os sintomas disso, entendeu? Como que faz, o que faz a criança chegar nisso? E aí você vai ajustando, vai trabalhando nesses sintomas, é onde você vai melhorando. Né? Então, assim, acho que é tipo... Sim. Eu creio assim que a criança, ela não deixa de ser um reflexo da família que ela vive, do meio que ela vive. Então, ela é hoje, assim, mais inteligente, mais aberta, muita opção. Eles já falam de coisas que a gente, naquela idade, jamais falaria. Tem uma liberdade maior. Mas eu acho que é sempre um reflexo da família, de alguma maneira. Sim, sim. Nós somos reflexos da nossa. Sim. Nós somos reflexos da nossa infância. Né? Eu gosto de dizer o que a gente viveu na nossa infância não fica na infância, a gente leva para a nossa vida, para o resto da nossa vida. E aí talvez seja o momento mais delicado para nós, né? Porque assim, se a gente é impulsivo, se a gente às vezes vou usar um termo como a gente usa com criança, tá bem? Se a gente é birrento, se a gente bate o pé, se a gente não abre mão de determinadas situações, não sei o quê. Nós éramos assim na nossa infância. Com certeza, nós aprendemos assim. Né? Se a gente parar para pensar,
É que hoje a gente tem atitudes, vamos dizer assim, mais refinadas do que a gente tinha quando criança, que a gente esperneava e tal. Mas se a gente olhar bem na nossa essência, é exatamente aquilo que a gente tem. Se eu fui uma criança que sou corajosa, isso é inquietante. Se eu sou mais Inquietante, já corajosa, tô... todo mundo faz isso. Mas isso é muito reflexo da nossa infância. Né? Então eu gosto de dizer, vamos visitar a infância. Né? Quando eu vou trabalhar com a terapia neuropratística, eu falo, vamos voltar na nossa infância. E as nossas dores, os nossos medos, as nossas inseguranças, na maioria das vezes, está lá na nossa infância. Né? E a gente tem que mexer. Eu fiz um curso de inteligência emocional e que puxava uma linha um pouquinho da neurolinguística. E ela falava justamente isso, né? Que muita coisa que você foi na sua infância, e principalmente, infelizmente, com respeito a traumas ou algumas negações que você teve na infância, você vai refletir isso quando você é adulto, né? Sim, sim. Até a sua alimentação, os nutricionistas vão poder dizer isso melhor do que eu, né? Aquilo que você come na sua infância, aquilo que você passa, você aprendendo, você, né, vivendo depois, comendo depois. Então, aquilo que você aprendeu a pensar e como você aprendeu, aquilo que a gente fala assim, ou você corrige agora de pequeno, você não corrige mais, é isso. Ou você ensina o que precisa ser ensinado agora, ou não é que você não ensina depois. O adulto até aprende depois, mas não é mais, né? Vai muito mais. E a gente sempre vai ser aquilo que nós fomos na nossa infância, sem dúvida nenhuma. E essa infância que você disse seria que período, mais ou menos? Primeira infância. Quando eu falo de infância, estou falando inclusive da gestação. Ah, A partir do momento que a partir do momento que eu sou um ser humano, eu tô lá para os meus 3, 4 meses de gestação, já está tudo sendo absorvido, está tudo ficando na memória, né? Tá tudo sendo registrado. Tudo que a gente passou, a gente ouviu a vida inteira, conduz as nossas ações hoje. e olha, a menina tem uma Né? história para te Então, por contar exemplo, sobre isso. Só você vai me interrompendo um contar, pouquinho. mas, por exemplo, assim, Sim? pode falar. Então tá. É o seguinte, quando o meu irmão, minha mãe estava grávida do meu irmão, a minha mãe escutava muito uma música no Chile. Muito, muito, muito uma música. Só que depois nós viemos para cá, ela não escutou mais. E falou que anos depois, ele já um pouquinho mais grandinho, ele falou para minha mãe, falou assim, eu gosto tanto dessa música. E minha mãe nunca mais tinha colocado aqui no Brasil essa música. Então eu falei, puxa, realmente É ele isso mesmo. escutou lá na barriga, né? Isso, exatamente. A gente fica com as memórias, né? Então, assim, hoje a gente tem consciência disso, é aquilo que eu te falei, é um conhecimento que a gente não tinha lá atrás. Hoje a gente tem um conhecimento. Então, a gente tenta fazer o melhor. A gente também não vai falar, eu posso isso, eu posso aquilo. É o que eu gosto de dizer. Minha filha vai crescer e vai fazer psicoterapia. E tá tudo bem comigo, porque eu vou causar traumas nela. Normal, nós não Olha, vamos furtar por isso e ficar, entendeu? A gente tem alguns conhecimentos, a gente vai muda as nossas ações, mas tudo é isso. Por exemplo, algumas coisas que a gente, aquela história que a gente diz assim que a gente tem que ensinar os meninos a serem mais sensíveis, a serem mais, né? Porque assim, nós somos de uma geração e talvez esteja aí tantas as dificuldades dos rapazes, dos homens falarem dos seus sentimentos, das suas emoções. Nós somos uma geração, viemos sendo de uma geração que a gente dizia, homem não chora. sim. Então, o homem não tem. É como se o homem não tivesse sentimento, é como se o homem não tivesse. Enquanto nós, mulheres, fomos preparadas para falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, para administrar tudo o que acontece à nossa volta. E aí, hoje, eu digo para você o seguinte: se a gente não ensinar os nossos meninos, nossos pequenos, a lidar com essas mulheres que somos, porque aquilo que eu fui criada, eu ensino a minha filha a ser. Então, quando eu falo dos pequenos e falo que somos, é porque eu estou ensinando a minha menina daquilo que, entendeu? É uma Sim. coisa vai passando. Por mais que eu mude algumas coisas que eu acho que não tá legal e vou ajustando, é isso que eu acabo ensinando, né, para minha pequena. Se eu não ensinar esses meninos a lidarem com essas mulheres de hoje, já parou para pensar que pode ser que no futuro a gente não tenha tantos casamentos? Olha, eu nem te falo de futuro, eu não sei, eu sinto essa. Você sente que nesse mundo virtual que a gente vive,
você sente isso, né? As pessoas elas não se revelam, elas não falam dos seus sentimentos, né? Tudo é a base de foto, tudo é a base de. É como se falar de sentimentos fosse errado, né? É igual falar de sexualidade. A hora que você fala, vamos falar de sexualidade, a pessoa fala, ah! Não, eu não estou falando do ato sexual, eu estou falando de sexualidade. Porque o toque tem a ver com a sexualidade, amamentar tem a ver com a sexualidade, né? Então as pessoas. Porque a gente veio de uma geração onde tudo era proibido, onde nada podia, e de repente tudo pode. E aí? Né? Aí vamos discutir gênero na escola? Não, não vamos discutir gêneros. Então eu vou negar uma realidade que está acontecendo. Eu não vou ensinar as crianças a fazerem aquilo, mas eu não posso negar algo que está acontecendo aqui, ó. Ou eu vou ensinar a gente a lidar com isso, entendeu? Ou a gente vai acabar tendo um problema lá na frente, porque eu acabo negando uma realidade. E a realidade que nós temos aqui hoje é um mundo completamente diferente com o que nós éramos criança, né? Não tinha tudo isso, não tinha, você não via pessoas do mesmo sexo na rua, você não via mil coisas que aparecem na televisão e estão expostas, você não via. Então, talvez a gente tenha tanta dificuldade, Jimena, de lidar com isso, nós adultos agora, nessa geração, porque a gente tem muitas críticas, muitas e etc e tal, justamente por conta da nossa criação, por conta das nossas crenças, por conta, né? Então não é fácil. É complicado. A Agora gente tem. aprendeu. Sim? Não Pode pode falar. falar. Pode falar. Não, eu estou só puxando reflexões aqui da nossa infância, de coisas que a gente escutou, né? E que Sim. a gente tinha aqui. E tá tudo. E uma coisa vai puxando a outra, não tem jeito. E tudo isso também pode gerar uma dificuldade de aprendizagem. Às vezes, uma questão. Eu tinha um paciente, ele era muito bem em matemática, super bem, e um dia ele parou de dar problema de matemática, parou de ir bem em matemática, em todas. Perdão. Tinha um paciente que ele ia bem em todas as disciplinas. Chegou um momento que ele começou a apresentar dificuldade em matemática. E aí foi feito todos os testes, porque era só matemática. Bom, foi feito todos os testes, todas as coisas e nada, até que a gente chegou na seguinte conclusão, que e o professor não era o problema do professor, porque a classe continuava rendendo, ele não tinha. Só que o professor fazia uma expressão que lembrava ele uma pessoa que ele não queria mais lembrar da infância dele. Então, naquele momento, ele bloqueou a aprendizagem dele ali com aquele professor. Meu Deus. São coisas do nosso cérebro, uma caixinha de surpresa. Como tem Só que aí precisou. relação. Tem. Então, às vezes a gente quer uma resposta, não vou dizer prática, uma resposta biológica para algo que está acontecendo que não está dando certo, e às vezes está nas emoções. E aí, como que a gente regula as nossas emoções? Atividade física, alimentação, autoconhecimento, por isso que tem as psicoterapias aí para poder ajudar nesse processo, né? Às vezes a gente fala assim, eu atendi uma cliente dentro da terapia neuropractitioner, né? Com depressão, 5 anos com depressão. Ela já estava num processo, né? O processo ele começa e em algum momento ele vai virar. Isso não significa que fui eu com o meu trabalho que ela já estava vindo nesse processo, de repente eu só puxei um fiozinho que ajudou. Mas todos os envolvidos foram importantes durante esse processo. Então, ela passava pelo psiquiatra, ela passou por anos de psicoterapia. Quando ela chegou até mim, a gente começou a conversar e a gente foi fazendo o trabalho. Eu disse para ela: olha, a gente precisa se movimentar. O que você gosta de fazer de atividade física? Nada. Não, a gente vai se movimentar. Eu gosto de fazer caminhada. Então, a gente vai fazer caminhada. Porque isso vai te ajudar. Uma coisa vai puxar com a outra. E aí, assim, eu não precisei dizer para ela sobre a alimentação dela, porque quando ela começou a fazer atividade física e começou a mudar esse organismo dela, as produções dos neurotransmissores dela, ela automaticamente mudou a alimentação dela. Isso acontece mesmo, porque você começa a fazer atividade física, você já não se importa tanto em comer mais salada, você sente mais sede, você toma mais água, que a água também é muito importante, dizem que para o cérebro funcionar, nós precisamos de 2 litros de água. Isso.
Então, aí mexe com a sua autoestima, e aí tudo melhor. Mexe com a sua postura corporal, que é muito importante, porque você começa a produzir outros neurotransmissores. É igual criança. Quando a criança tá brava, ela tá assim, né? Primeira coisa quando a gente fica brava, irritada, é fechar os braços. Quando a criança fechou isso aqui, ó, qualquer pessoa, eu gosto de dizer, fechou, acabou. Tá nervosa? Vai se acalmar. Vai se acalmar. A hora que você estiver melhor, eu vou conversar com você. Criança se acalmou? Então vem cá. Vamos conversar. Descontrai. Mudou o assunto, ela se abriu, aí você vai corrigir ela. Aí ela vai absorver aquilo que você está falando. Se não, é como se você não. Não é que ela não vai, mas você vai. Vai ser um aprendizado bem cansativo para ambos os lados. Até É, para o adulto. Você viu que o adulto está fechado? Tá bom, a hora que ele melhorar, você volta no assunto. E aí, assim, olha que situação engraçada. A gente tem essa informação, a gente sabe que funciona assim. Só que aí você tá lá na casa da sua tia, o seu filho, né? E os parentes estão tudo em volta. Aí ele apronta uma. Você tá vendo que ele tá nervoso. Todo mundo te olha assim, e aí, o que você vai fazer agora? E aí você diz assim, calma, a hora que se acalmar, eu vou conversar. Todo mundo diz, não, você tem que corrigir agora. Eu roubei alguma coisa aqui. Você tem que corrigir agora. É, calma, deixa eu se acalmar. Vai estar mais efeito que eu vou fazer depois. As pessoas ficam sempre assim, esperando uma atitude sua, né? Te reprovando, te julgando. E a gente sempre acaba se movendo em direção a isso, né? querendo a aprovação de todos, na verdade, né? Naquele ato, principalmente quando se trata de educação de uma criança. A família inteira dá palpite. Né? A família inteira Sim, tem um achismo de como você deve criar essa criança. todo mundo tem. E cada criança é de um jeito, né? Ó, eu falo que a minha filha, assim, ela é duro na queda. Meu ginecologista, quando estava grávida, que dizia: menina, vê uma criança. Ele falava desse jeito, porque ele é todo espiritualista, e era, né? Ele não está mais aqui com a gente. Se você não tiver bem, uma criança índigo, se você não tiver pulso, você não leva ela. E de fato, se eu estiver nervosa, porque a gente fica nervoso, se eu perder a paciência, se eu falar alguma coisa mais risco, e é a mesma coisa que não falar nada com ninguém. Agora, se eu me acalmar, e eu conseguir fazer ela ficar calma, chamar ela, falar, vem aqui, e conversar com ela olho no olho, é uma vez só. Acabou. Mas se não, eu posso falar, eu posso fravejar, eu posso gritar, eu não vou resolver nada. Não vai resolver nada. Mas aí entender o limite de cada, entender o limite de cada um. Tem criança que você precisa ser mais enérgica, e não tem jeito. Eu fiquei imaginando que agora você falou assim da criança, a gente está falando de criança hiperativa e que todo um contexto tem a ver com esse comportamento dela. E falamos também que a mãe vai criar uns traumas nos filhos, né? De certa forma, que ela vai ensinar. E aí eu penso assim, eu como mãe falaria, meu Deus, será que eu tenho que me preocupar? O que eu estou fazendo errado? O que eu devo fazer para não criar esses traumas? Mas a educação perfeita, ela não existe também. Não, ainda bem que não. Né? Porque nós não somos perfeitos e nós estamos sempre em processo de aprendizagem. Nós estamos para aprender, né? Então, assim, não tem receita. Eu gosto muito de dizer isso. Não tem receita. O que funciona para mim pode ser que não funcione para o filho do outro, né? Cada mãe sabe aquilo que é bom para o seu filho e sabe os limites, como conduzir isso, né? Eu acho que traumas a gente sempre vai criar nos nossos filhos. Então a gente não tem que carregar uma cruz. Eu gosto muito disso. A gente tem mania de catar uma cruz e, sei lá, vou pegar uma bolinha cheia de preguinho, catar um chicote e ficar batendo nas costas. Porque acho que é isso que a gente faz. Não só enquanto pais, mas acho que de forma geral com as coisas. A gente gosta de se culpar, né? Porque a gente parece que está precisando ter. Aquilo, a gente volta numa outra conversa que a gente já teve lá atrás, que a gente fica procurando culpados, né? Sempre. Para justificar alguma coisa. Então eu me culpo para justificar algo que não está dando certo. E eu vou dizer, nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Pronto. Essa frase é Vai interessante, acontecer e assim. porque eu já escutei amiga minha falando, ai, Chimena, eu me sinto tão culpada, parece que eu não estou fazendo um bom trabalho, parece que eu não sou uma boa mãe, eu me esforço.
Mas olha como essa criança aí coloca a culpa na criança, que ela é hiperativa, isso, aquilo. A gente precisa olhar assim, ó. Eles são seres humanos, como nós somos. Eles são igualzinhos a nós. Né? Então, assim, quando você chega. Eu vou pegar um exemplo da minha filha. Quando ela chega em casa, ela leva um tempo sem conversar, ela quer ficar em silêncio, ela vai no ritmo dela fazendo as coisas dela, depois ela vai sentar e ela vai conversar. Quem da família é assim? Eu sou muito assim. Eu chego em casa, vou fazer as minhas coisas, eu vou sentar para falar do meu dia, para contar o que aconteceu comigo, a hora que eu não tiver mais nada para fazer, que é o momento que eu estou relaxada e que aí eu vou falar. Então, se eu sei que tem alguém da família que é assim, que ela também é assim, por que eu não vou respeitar o espaço dela? Porque ela é uma criança de 8 anos. Todo mundo tem o seu jeito, ela tem o jeitinho dela. É claro que nada pode ser aquilo que passa dos limites. A gente não está falando, a gente está falando de coisas assim, para olhar para isso. Claro, aquilo que a gente tem que ensinar, e aquilo que a gente tem que educar, e aquilo a gente tem que fazer. Né? Então, por exemplo, assim, sim, a gente respeita os mais velhos, a gente respeita os mais velhos. Aquela coisa que a gente respeita os mais velhos, sim, nós respeitamos, nós precisamos respeitar os mais velhos. Devemos, obrigação de respeitar as pessoas, não é os mais velhos. Nós temos obrigação de respeitar as pessoas. Só que você concorda que se o mais velho estiver sendo mal educado e grosso comigo, como que eu ensino uma criança a respeitá-lo? Porque hoje a gente já sabe, e os nossos pequenos sabem melhores do que nós, porque nós ensinamos isso na escola. A professora ensina para ele. Você não gostou? Então você vai lá pro teu amiguinho e fala bem bravo que você não gostou do que ele fez. Então, eu posso dizer pro outro que eu não gostei. A gente ensina as nossas crianças a falarem daquilo que elas não gostaram, diferente do que nós aprendemos. Então, como eu ensino uma criança, o respeito é uma troca. Eles já sabem disso, eles nasceram, acho que sabendo que tem que ser uma troca. Então, se o adulto não me respeita, como que eu respeito ele? Tanto é que é por isso que as crianças vão de... Eu pelo menos sinto isso, essa geraçãozinha nossa, eles vão de igual para igual. Eles não vão de igual para igual porque eles não te respeitam, eles vão de igual para igual porque tá ali, ó. Se você dá respeito, eles estão te respeitando, mas se você não der, eles também não te dão. É o respeito, é uma troca. E outra coisa, eu vejo que a criança. Então você grita. Ó, eu tenho uma. Pode falar. Tá cortando um pouquinho, pode falar. Agora sim, cortou assim que você ia falar assim da sua vizinha. Eu, na verdade, eu não tenho contato com ela, né? Mas assim, eu só escuto. Nós moramos num prédio. Ela tem um filhinho de 5 anos. Ela fala coisas muito pesadas para ele, mas ela grita o tempo inteiro. Pensa, assim, domingo, 8 horas da manhã, ela tá aos berros com a criança. Ok. E você acha que a criança de 5 anos está fazendo o que com ela? Aos berros com ela aos 5 anos de idade. Meu Deus. E se ela continuar berrando de jeito, se informar, ele vai continuar gritando com ela. É uma coisa que eu percebo muito. Então, essa é uma geração que já vem, ela já sabe. Oi, desculpa, porque tá cortando um pouquinho. Pode falar. Pode falar. Não, eu não ia falar nada, pode falar. Ah, tá. Então, vou falar assim. Uma coisa que a gente esquece, eu percebo, as crianças são muito observadoras. Às vezes você está com uma conversa aqui e a criança vem, você está falando disso? E criança pequena, eu tô falando de criança de 5 anos, eu já vi fazendo isso. Você está falando de mim? Sabe? Então, a gente esquece que as nossas atitudes aí, seja aí, no caso, não só os pais, mas a família em si, interfere na criança. Ela está observando e vai repetir tudo que ela está vendo, né? E assim, cada um da família tem um significado para essa criança. Tem uma referência para essa criança, né? A mãe, referência feminina, o pai, referência masculina. Aí a gente deixa os psicólogos explicar, os psicanalistas explicarem um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente vai crescer
nós vamos procurar pessoas para se envolver com essas características dos nossos pais, inevitavelmente. Inclusive, acho que um professor meu que disse sobre isso, aí eu não li sobre isso, li um pouco umas outras coisas dele, mas não li sobre isso, mas ele diz assim que ele disse que Freud diz o seguinte, que quando o menino termina com a sua primeira namorada que ele tem na vida dele, é como se ele estivesse terminando com a mãe. Olha. E a menina, quando termina com o seu primeiro namorado, é como se estivesse terminando com o pai. Por isso que o primeiro amor é tão para sempre, a gente lembra. É aquela dor que parece que o mundo vai acabar, que o mundo, né? Então, olha, faz sentido. Então a gente vai sempre. Então cada um tem o seu referencial. Se de repente essa família se alimenta bem, tem alguém que se alimenta bem e for um referencial bem positivo nesse aspecto, porque assim, ó, cada um pensa em si, mas qual foi? Você tem o seu referencial de feminino, masculino, não necessariamente os pais. Um referencial. Pode ser a tia, a avó, ou alguém referencial. A gente tem referencial feminino, referencial masculino, referencial de cuidado, referencial profissional. A gente sempre tem um referencial. Né? Então, dentro dessa casa, vamos supor, eu, por exemplo, assim, para algumas coisas aqui em casa, a minha pequena, eu vejo que eu sou muito referência dela. Então, assim, ela come muito o que eu como, ela é. Então, assim, se eu estou me alimentando bem, sei o quê, ele também é referência. Né? Então, por exemplo, leio muito, eu gosto muito de ler, mas não só os meus livros de trabalho, mas eu gosto muito de ler. Esses dias ela ganhou um livro, O Pequeno Príncipe, ela sentou na cama dela, eu entrei no quarto, ela estava com o livro lendo, tem 8 anos. Eu falei, eu fiquei, claro que ela não estava lendo, ela estava movimentando, né, o livro dela. Aí eu falei assim, eu gostei desse exemplo, esse você pode seguir, né? E assim, porque, na verdade, é isso. Eu lembro que eu conversei com meu amigo Luiz Pavini, professor, e ele falava justamente isso, né? A criança leitora, você pode olhar ali atrás, ela tem uma referência, que é o pai, a mãe, que é um bom leitor. E eu lembro que no início da faculdade, algumas das matérias que a gente estava vendo ali, aí até um pouco mais ligada para a pedagogia, falava que o primeiro ensinamento, o primeiro círculo social da criança é a família. Então, isso vai determinar como ela vai agir socialmente também, não só como ela vai agir com a sua família, mas socialmente. A família tem uma função social incrível, né? Porque é na família que você aprende a resolver os seus conflitos, é na família que você aprende tudo o que você precisa para viver em sociedade. Né? Eu gosto muito desse exemplo também. A família é o que você vai aprender a viver na sociedade, então como você conversa. Só que às vezes a gente faz o inverso, porque a gente está muito habituado a estar com o outro e a gente acha que o outro tem muita obrigação daquilo, né? Então a gente solta as nossas frustrações, fala de qualquer jeito. Engraçado, as pessoas que a gente ama, a gente deveria cuidar com muito mais cuidado do que uma pessoa que a gente encontra na rua. Mas a gente faz ao inverso. A gente cuida das pessoas da rua com muito cuidado e educação para não chatear aquele que a gente não conhece, mas a gente não tá nem aí se chegar em casa nervoso e dar uma patada no outro daquilo que ele nem tem culpa. Exatamente. É como se ele tivesse a obrigação de aguentar, né? Então a gente acha que o outro tem a obrigação de aguentar a gente. Uhum. E não, ele não tem a obrigação de aguentar, ele não tem a obrigação de saber o que acontece com a gente, mas a gente acha que tem. Como a gente acha que o outro adulto tem a obrigação de entender aquilo que eu tô falando. E cada um pensa de um jeito, cada um interpreta de um jeito. E hoje está provado que é isso aí que você falou, né? De que a gente acha que a gente escreveu alguma coisa, principalmente em redes sociais. Escreveu, a pessoa vai entender a profundidade daquilo que eu quero falar. Não necessariamente. Né? Aí, eu não sei, acho que você vai conversar com uma nutricionista, né? Depois você pode até perguntar. Na minha gravidez, não me pergunte o porquê, eu não senti vontade das coisas, mas eu saía do trabalho até o 4º mês de gravidez. Eu saía do trabalho todo dia, passava na padaria, todo dia, rigorosamente. Pegava um pãozinho e presunto e queijo, sabe aquele que você corta na hora? Sei. Chegava em casa e comia
todo dia eu comia um pãozinho assim, todo dia. E aí, a minha menina, olha, ela come pão com presunto de queijo, que é uma beleza. E brócolis. Brócolis com molho branco. Vou falar que eu não tive, assim, um dia eu pensei no brócolis, era umas 10 horas da noite. Falei, nossa, acho que eu quero comer brócolis. Ele falou, agora? Eu falei, não, agora não. Eu só falei, e a Heloísa come muito bem brócolis. Ela gosta de brócolis. Mas foram, comia muito na gravidez e a Heloísa come muito bem. A Heloísa come muito bem. Legumes, mas são coisas que eu como. Entendeu? Desde a época da gravidez, desde sempre eu como, eu faço. A Heloísa, se eu cozinhar um brócolis desse tamanho assim pra ela come todinho. Todo. Não sobra nada. Olha, a menina da propaganda do brócolis. Mas tem até uma foto dela pequenininha comendo brócolis, tomate, aqueles tomatinhos assim, sabe? Aqueles pequenininhos. Eu compro, deixo lavado na geladeira, ela come igual fruta. Ela passa no meio do dia, cata o tomatinho e vai comendo. Mas você sabe que isso faz sentido? Eu conheci uma amiga japonesa. Então ela já tinha uma comida muito regrada dentro da cultura dela, o que ela comia. E ela não tinha apresentado, uma vez nós fomos na casa dela, e ela fez bolo, várias coisas, tinha até brigadeiro. E aí eu e minha amiga, ai, brigadeiro. E aí pensou que ia dar para criança. Ela falou, não, ele não conhece o brigadeiro. E nós aí começamos a comer, e aí eu fiquei assim, você vai oferecer brigadeiro para ele? Ele falou, não, vou perguntar o que ele quer comer. O que você quer comer? Ah, eu quero maçã. Era uma criança de 6 anos. Então ela não tinha sido apresentada. Ela falou, não, eu quero apresentar o chocolate para ele mais tarde. Porque dizem quanto mais tarde você apresenta determinadas coisas, porque a gente é levada pelo costume para comer as coisas. Por exemplo, quando eu comecei a comer, hoje eu amo comida japonesa, tudo. Mas quando eu comecei, foi assim até uma questão de, puxa, tá todo mundo comendo, eu gosto de experimentar coisas diferentes. Eu vou experimentar. Então, num primeiro momento, foi aquele contato, assim, interessante. E depois eu comecei a pegar o costume de comer, até hoje eu amo comida japonesa. Então, eu sempre faço esse contraste com a comida japonesa. O brasileiro não era de comer. E hoje, um dos grandes mercados da comida japonesa está no Brasil. Então, tudo é uma questão também de apresentar no momento certo para a criança determinados alimentos, né? Sim, sim. Com certeza. E aí, assim, a gente poder mudar a alimentação, poder fazer uma atividade física, observar melhor o comportamento do nosso filho, dormir. Pensa, gente. Olha só, vou deixar só uma indicação, um jeito de pensar. Tem gente que quando tem fome tá nervoso, tem gente que quando tá com sono tá irritado. Né? Eu com sono, nossa, eu quero dormir, não fala comigo que eu já não. Cada um é de um jeito. Sim. Só que nós sabemos disso. Somos adultos. E os nossos pequenos, tá com sono, não sabe falar, fica irritado. A minha filha, agora não mais, mas eu gostava de dizer isso. A Heloísa, quando ela ficava agitada, ela tinha uns 2 aninhos, quando ela dava o horário dela dormir e ela não dormia, eu começava a observar, ela ficava 3 vezes mais agitada, começava a mexer, parava, andava, corria, isso aqui. A gente até falava, ei, tá com sono, vamos dormir. E as pessoas falavam, como com sono? Correndo desse jeito? É agitação, pode botar pra dormir que dorme. Então, uma noite de sono mal dormida, uma alimentação mal conduzida, mal realizada, tudo isso afeta. Então, a gente precisa regular tudo isso, que é muito fácil falar, a criança é agitada, ela é agitada. Então, vamos levar no médico, ele vai dar um diagnóstico, vai medicar. Eu não estou dizendo que não. Sim. Isso acontece e é real. Só que a gente pode encontrar, junto com tudo isso, uma outra forma de alinhar tudo isso e acalmar. Então a criança é até agitada. Bom, então vamos fazer uma atividade física? O que ele gosta de fazer? Vamos voltar a fazer futebol, vamos fazer natação, vamos arrumar alguma coisa que ele gosta de fazer. Uma coisa que eu observo nisso tudo que a gente está falando, eu estou imaginando. Normalmente as crianças têm um grupo dos adultos e as crianças estão ali brincando. Só que ela está observando tudo que está acontecendo, ela está absorvendo.
eu tô vendo, assim, pela conversa que a gente está tendo, que a gente tem que ter, a mãe em especial, os pais, um olhar diferente para a criança. Não, meu filho tem tal idade, está em desenvolvimento, eu preciso me preocupar se ele está precisando de mais uma vitamina. Ele não pode simplesmente só comer o que eu como, que é o suficiente para mim. O que Você ele percebe que precisa? a gente está o tempo todo julgando? A criança fez um comportamento, é culpa do pai, que não põe limite, é culpa disso, é culpa daquilo, a criança. Ei, então vamos olhar primeiro para a situação, para entender. Vamos olhar o contexto. Eu não estou dizendo que não tenha, que precisa, que não tem, que tem que pôr limite, que é falta de. Não é nada disso. Pode ser tudo isso também. Mas a gente precisa olhar tudo antes de eu fazer um julgamento. Porque quando eu julgo, eu ponho um rótulo nessa criança, acabou. E ela fica taxada como Não, aquilo mesmo, hein? Se alguém falar, essa aí, criança é. Todo mundo vai a fazer isso. criança às vezes faz alguma coisa, fulano fala, igual o pai dela. Nossa, o pai dela fazia igualzinho quando era criança. Tudo bem, a gente sabe que faz, mas a gente não percebe que essas coisas que a gente diz, a gente está colocando um rótulo e a gente perde a oportunidade de olhar para a criança, de olhar para ela, pelo jeito dela, porque ela está produzindo algo que ela aprendeu. Então, sabe assim, ela aprendeu com algum adulto, ela aprendeu com alguém, então ela está reproduzindo, não que ela seja igual ao pai, o pai dela fazia igualzinho. Ih, chegou o pai dela, ih, chegou a mãe dela, não vai. Acho que é o momento de ter um outro olhar para a criança, principalmente observar mais, né? Pensar, meu filho está agitado, mas como você falou, o que agitou ele? Que hora que ele começou essa agitação? O que deu o slide nele dele ficar agitado? Ó, estímulo de menos faz mal. Estímulo demais faz mal. A gente pega os nossos filhos pequenininho, bebezinho, e eu fiz isso com a minha também. Coloco ela com 8, 9 meses na frente de uma tela de um celular para ela assistir. Tem estímulo. Eu começo a estimular esse cérebro. Eu não estou dizendo que não é para fazer. Eu estou dizendo que a gente bota estímulo demais nas nossas crianças e depois a gente sai por aí dizendo que elas são muito agitadas e que elas não têm limites. Eu estimulei esse cérebro que está bilhão. Como que eu faço isso? Percebe que eu faço e eu mesmo, né? Não estou dizendo que não é para pôr na frente do celular, não estou dizendo que não é para pôr musiquinha, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou apenas dizendo que a gente estimula demais. O que eu posso fazer em contrapartida quando eu estimulo demais essa criança? Vamos colocar essa criança para gastar energia, vamos colocar limites, rotina, horário de dormir, horário de dormir. Por exemplo, assim, criança tem que acompanhar o pai. Ótimo, eu entendo, eu também acho. Só que deu 8 horas da noite, é o horário dele dormir. Seja onde você estiver, na casa da sua sogra, na sogra, aonde você estiver, você sai da onde você estiver para fazer essa criança dormir. Para ele entender que tem um limite ali. Aí que são Tudo bem. quebrados os limites, né? Em Mas que eu tô na certas minha sogra, situações. então eu posso dormir. Ele pode dormir às 9, às 10. Hoje eu tô no. Não. O horário de dormir é 8. Eu cheguei na casa de alguém, cumprimento aqui, ó. Você me dá licença? Posso ir lá no seu quarto? Eu preciso fazer ele dormir por hora dele. A gente vai entender, a gente vai ensinando limite desde pequenininho, desde lá de trás. Aí eu não abro mão de meu filho tá pequenininho, mas onde eu vou ele tem que ir comigo. Só que você quando tá com sono, você quer o quê? A sua casa? A sua cama? Então, quando ele tá com sono, ele quer o quê? A casa dele? A cama dele? Então você vai ficar todos os dias da semana, sair na hora que você quiser, e ele dorme onde ele quer. Uma vez ou outra é uma coisa, mas todo dia, todo momento, percebe? A impressão que eu tenho é que, não julgando e nem dizendo que está certo ou está errado, mas eu percebo, se você percebe o contexto das famílias, as crianças acompanham a família. Então não tem aquele Não, olhar, elas estão certas. mas tem que acompanhar, mas em tudo, né? Aí acho que. Então, é que a gente acha que assim, porque a criança ela que vai com o adulto, ela que se vira. E a gente. Aí isso eu deixo a criança irritada, deixo a criança agitada, deixo não sei o quê. E eu perco a oportunidade de olhar para uma coisa que é importante. Porque assim, vamos lá, eu escolhi ter um filho, ó, puxa a responsabilidade que eu tenho daqui para frente. A minha vida mudou, ela não é mais a mesma.
Eu não vivo em função dessa criança. Quando eu quero dizer assim, a criança não condiz as minhas rotinas nem nada. Mas assim, respeito a gente se ensina desde pequenininho com diversas coisas. Entendeu? Entendi. É um outro olhar. Eu acho assim, o que eu estou percebendo da nossa conversa, a família como um todo, não só os pais, tem um outro olhar para a criança. O que ela está fazendo naquele momento? Uma atenção maior, eu acho. E acho que vice-versa também, porque quando você faz isso com a criança consegue olhar para você de outra forma também. Né? Porque assim, aí sim a gente começa a trabalhar os limites. Limites quais? Cada um tem o seu limite dentro dessa casa, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu momento. Né? Aí eu não tenho como ter um quarto só para o meu filho. Claro, gente, tá? Quantas famílias tem? Eu tenho que dividir quarto. Eu dividi quarto a vida inteira com as minhas irmãs. Mas assim, mas você tem sua cama, ela é sua. Então aquele ali é o seu espaço. Tem aquele, tem famílias que não têm condições. Aí é uma outra questão, um outro patamar, uma outra situação que nós sabemos que existe. Né? Mas mesmo assim, se ela tem um cantinho dela que ela dorme sempre naquele canto, é dela. Dependendo se ela está dividindo a cama com alguém ou não, mas se ela dorme pequenas coisas ensinam. Essa é a função social que a família tem. Sim. Né? A gente não percebe, mas de compartilhar, de dividir, de saber o limite. Até aqui é o meu espaço, a partir daqui começa o espaço do vizinho. Isso. Né? E a gente olha. E aí acho que essa geração vem muito com esse olhar, né? Da gente parar e olhar. É assim, chegou um integrante novo para a família que é um ser humano e que está em processo de aprendizagem e a gente tem que ensinar. Eu não tenho que enfiar as coisas goela abaixo. Eu tenho que ensinar. Ele faz parte dessa família. Nós temos mais um ser humano e que merece respeito. E que também merece ser olhado para as necessidades dele. É um outro olhar, é aquilo que você falou, é um outro olhar. Mas não é só olhar da criança, não é assim. Eu não estou dizendo que tudo que a criança quer tem que fazer, não é isso. Regras, limites, né? Autoridade sobre aquilo que você tem, corrigir, tudo isso faz parte, precisa ser feito. Estou dizendo assim, um outro olhar. Ele faz parte dessa família. Entendeu? Com certeza. Ele não vai fazer parte dessa família só quando ele virar um adulto. Ele já faz parte dessa família como um ser humano. E tem o espaço dele, né? O espaço dele está ali. Tem que ser espaço dele. E gosta das coisas dele, do jeito dele. E a gente não se coloca não no lugarzinho dele, porque deles que eles são pequenos, né? Mas se coloca. Gosto muito desse exemplo. Bebezinho, tá dormindo. A tia pega, a avó pega, todo mundo pega, se aperta o pé, se aperta a bochecha. Você gosta que faça isso com você quando você tá dormindo? Não. Por que você faz com ele? Exatamente. Só porque ele é pequenininho, fofinho? Não interessa, tá dormindo. Nossa, percebe? Mas a gente faz isso. Nossa, a gente faz isso. Muito interessante, né? Muito interessante. A gente vai caminhando aí na conversa, é muito profundo. Porque nós estamos falando de um ser adulto, que amanhã vai replicar tudo aquilo que ele viu na infância dele, tudo que ele viveu, a gente vai replicar como ele vai replicar. E a gente está partindo para uma geração que eu acho, né? Eu acho que várias pessoas concordam, não é tão forte como a nossa, porque nós tivemos dificuldades, nós tivemos muitas limitações. Então, eles têm, como você falou, muitas opções. Então, é outra cabeça, é outra geração que está sendo constituída agora, né? Mas eu acho que é importante... Sim? Talvez a gente encontre uma geração mais equilibrada daqui para talvez, tá? Porque nós somos uma geração que nossos pais eram de uma geração que nada podia, então eles cansados do que nada podia, disseram, então agora eu vou fazer diferente com os meus filhos, então tudo pode ser, talvez, né? E aí a gente tem uma geração de que tudo pode acontecer, e agora a gente volta com uma geração que diz assim, epa, espera um pouquinho, não é tudo pode. Precisa encontrar um equilíbrio entre as coisas. Exato. Pode não ser essa geração, mas vai levar um tempo. Mas parece que a gente vem numa outra, né, um pouco mais equilibrado, talvez.
Talvez. No aprendizado, né? O aprendizado ao longo do tempo e as gerações vão mudando, né? Os objetivos, tudo muda, né? É igual aquela coisa, a gente tem que ensinar nossas crianças a frustrar. Eu concordo. Eles precisam aprender a lidar com uma... Não. Aí eu vou só deixar... Vou finalizar já. E vou deixar o pensamento. Se as crianças são reflexos dos adultos, são as crianças que não sabem frustrar ou são os adultos que não sabem lidar com a frustração? Interessante. Vamos deixar no ar. Eu vou deixar só um pensamento. Não tô ticando nenhum lado nem outro. Né? Realmente é um pensamento, um olhar. Porque se eles são reflexo daquilo que a gente está fazendo, nós que não sabemos, a gente tem que frustrar as crianças têm que saber lidar com a frustração. São as crianças que não sabem lidar com as frustrações, porque hoje a gente tem uma geração de crianças que não sabe lidar com frustração. Sim. São as crianças ou nós temos uma geração de adulto que não sabe lidar com a frustração, por isso a gente não consegue ensinar as nossas crianças a lidar com a frustração. E aí eu tô jogando a responsabilidade em cima de uma criança. Nossa, isso mesmo. Mas vamos ficar de um exercício de pensamento, né? Um exercício para pensar. Eu adoro fazer. Sim. Entendeu? Então, assim, voltando no nosso tema da alimentação, que se a gente parar para ver, tudo isso tem a ver e conduz tudo isso à aprendizagem, porque tudo isso que a gente falou em questão de lidar com frustração, não lidar com frustração, trabalhar com limites ou não, isso é um aprendizado também. Isso é um aprendizado social, isso é um aprendizado para a vida, né? Então, isso também é um aprendizado. E a alimentação interfere nesse aprendizado, a atividade física interfere nesse aprendizado, porque a gente está lidando com as emoções. Então, vamos cuidar de tudo, uma coisa junta com a outra. Sim, sim. É preciso cuidar como um todo, não só uma parte, né, dividida da outra. Olha, Mariana, eu só tenho a agradecer esse momento aqui. Realmente acho que tudo que a gente falou está bem interligado, vai fazer as pessoas que estão participando refletir bastante, né? Isso serve até para mim, porque a gente acaba refletindo, né? São coisas, a gente é um adulto também, como você falou, em aprendizado. Então a gente acaba aprendendo muita coisa. Com certeza. Agradeço então, tá muito, viu? Eu que agradeço mais uma vez pela participação. Espero que tenha ajudado aí um pouquinho e estamos sempre aqui. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais. Pra nós, acabou. Tem ajudado aí, Gi. Não, ficou ótimo. Nossa, eu acho assim que chama a reflexão, né? É que nem tem um amigo meu que fala, ele usa uma palavra, ele fala assim, eu vou cutucar. Eu vou cutucar a pessoa para fazer ela pensar alguma coisa, né? E é exatamente isso que a gente tem que fazer, porque eu acho assim, eu não sou mãe, né? Mas de tudo que você falou, eu pensei assim, poxa, se a gente parar para analisar, ele não é tratado como um ser humano, ele é tratado como um ser dependente de mim. Não como ele vai ter vontade própria e tudo isso. É muito, mas assim, tem que olhar com tudo muito cuidado e trabalhar com as regras. Não é simplesmente olhar e, opa, ele vira o reizinho, eu olho todas as necessidades da criança. Não, é isso. É ajustando as coisas, né? Sim. E respeitando um ser humano que está ali. Nossa, foi ótimo.